que não se cansa. Agora, abra os braços mais alto que puder, diga: vou confiar, vou esperar em Ti, Senhor. Depositar a minha vida em Tuas mãos, pois o melhor Tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. É a sua oração nesta manhã, diga: vou confiar em Ti, Jesus. Vou esperar em Ti, Senhor. Depositar a minha vida em Tuas mãos, pois o melhor Tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. Braço erguido o mais alto que você puder. Solte a tua voz agora com tuas palavras e deposita a tua confiança em Jesus. Deposita a confiança nesse Deus. Crê em Deus e Ele cuida de você. É dele que provém a esperança, é dele que provém a alegria, é dele que provém a força na tribulação, é dele que provém a graça da perseverança, é dele que provém o Espírito Santo. Então confia, meu irmão, confia a tua vida, confia o seu retorno para sua casa, confia a tua casa, a tua família, os teus sonhos. Confia no Senhor, entregue-se a Ele, entregue-se a Ele e solte a voz agora, orando no Espírito. Vai. E já nós queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha, esteja conosco, move-se em nós, mova-se em nós. Vem também sobre o Padre Roger, estenda sua mão na direção do Padre Roger Luiz e solte a tua voz também orando, intercedendo por ele, para que Deus o faça profeta mais uma vez, o capacite, o use nesta hora poderosamente. Sim, Senhor, que ao ser proclamadas as palavras do Padre Roger, aconteça como aconteceu na casa de Cornélio, o Espírito Santo venha sobre nós e sejamos todos impactados pelo poder de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vai se sentando. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Coloca a mão no seu ouvido e peça agora ao Senhor a graça do entendimento espiritual, de tudo aquilo que Ele quer revelar a você nessa manhã de terça-feira, de carnaval. Vai orando ainda no Espírito, solta sua voz, e eu quero orar por você, pedindo que o Senhor abra a sua audição espiritual, para que cada palavra partilhada nesse momento possa gerar o impacto que precisa gerar na sua vida, que você tenha o entendimento, a compreensão daquilo que Deus quer te revelar, daquilo que Deus quer te falar, daquilo que Deus quer fazer acontecer na sua vida. E isso eu estou pedindo para os que estão aqui, Senhor. Eu estou pedindo para os que estão em casa, que ouvem pela Rede Canção Nova de rádio, assistem pela TV, acompanham pela internet, que a sua graça, que a sua bênção possa abrir a audição espiritual, para que eles escutem com fé, com atenção, e essa palavra possa gerar o fruto que é necessário na vida de cada um.
Peça agora ao Senhor, coloque a mão sobre os seus olhos, visão espiritual, para que você consiga enxergar com os olhos de Deus. Enxergar com os olhos de Deus é viver a sabedoria, é olhar com sabedoria todas as coisas. E eu peço, Senhor, visão espiritual para o seu povo. Eu peço, Senhor Deus, que eles possam, a partir de agora, a partir desse retiro, a partir desse momento que eles viveram de espiritualidade aqui na Canção Nova, eles possam enxergar todas as coisas de uma maneira nova, de uma maneira totalmente iluminada e conduzida pelo Teu Espírito. Dê a eles olhos de fé, cheios de fé, para que eles possam enxergar. Traz a sua mão sobre o seu coração. E eu quero pedir ao Senhor pelos nossos sentimentos, pelos sentimentos que nós trazemos no nosso coração. E que o nosso coração, Senhor Deus, essa simbologia de tocar no nosso peito, nós pedimos que a nossa vida, o nosso coração, seja terra boa para a semeadura. Que ela produza 100%, Senhor. Que ela produza os frutos que o Senhor tem reservado para nós. Ora no Espírito. Shirialabari alari elerere. Oriamari ele rabalabari alabarari ele labari alari alari alá. Eu te peço também permissão mais uma vez, Senhor, para me aproximar da sua palavra, para ser instruído por ela, palavra que não é minha, palavra que é tua. Eu coloco debaixo da sua ação poderosa tudo aquilo que eu meditei, rezei, preparei, estudei. Mas o que eu quero é falar o que tu queres, e não aquilo que talvez eu tenha concebido na minha mente, até mesmo inspirado, mas aquilo que o Senhor quer falar agora. Fala através desse servo insuficiente que sou eu. Mas ainda bem, Senhor, que o Senhor sabe trabalhar com servos insuficientes, e o Senhor os instrui, o Senhor os guia, e eu me coloco inteiramente disponível, Senhor, àquilo que o Senhor quer falar e realizar no meio do seu povo. Orialabari labari alamanarabari ele. Xerere bandaramari alari ele labari abari ele. Xerere bandarabari alari alá. Xirialá. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Bom dia! Tudo bem com vocês? Que bom nós estarmos juntos nesse carnaval. Um bom dia para você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Pega a sua palavra, sua Bíblia, e abra no livro de Apocalipse de São João, livro das Revelações. No capítulo 3, Deus quer falar conosco nessa manhã de terça-feira, nessa reta final do nosso Vem Louvar, do nosso acampamento de carnaval, a partir daquilo que Ele revelou à igreja de Sardes. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Vigia, reaviva o que te resta e que estava para morrer, pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o. Converte-te. Se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Todavia, aí em Sardes, existem algumas pessoas que não mancharam suas vestes. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor vestirá vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida,
mas o apresentarei diante do meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. O texto que me foi dado para partilhar com vocês nessa manhã de terça-feira no nosso acampamento, no nosso Vem Louvar, ele foi extraído exatamente do texto da igreja de Sardes. Aquilo que o Espírito Santo moveu o coração do apóstolo João a falar a essa igreja específica. Mas falando a essa igreja específica, ele fala também a nós como igreja, no tempo atual, no século 21. Mas é importante nós percebermos algo que está contido nessa palavra e que Deus falou ao profeta Samuel, quando Deus resolveu acabar com o reinado de Saul e ungir um outro rei. Deus mandou Samuel à casa de Jessé, porque lá estava o escolhido. E quando Samuel chegou à casa de Jessé, e ele foi olhando os filhos que Jessé apresentava, especialmente o primeiro, que tinha um porte atlético, que tinha as características humanas de um rei, de alguém que precisava governar, e governando também sabendo guerrear. Samuel coloca os olhos dele diante do primeiro filho que é apresentado, e ele diz: é esse. E Deus diz: não, os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. A igreja de Sardes era uma igreja que vivia de aparência. Ela tinha uma aparência de uma igreja avivada, de uma igreja viva. Mas no fundo, na profundidade, aquela igreja estava morrendo. O Senhor diz: eu conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas está morto. Vigia, reaviva o que está para morrer, pois não acho perfeitas as suas obras. Elas não são perfeitas diante de Deus. Essa cidade de Sardes era uma cidade muito rica, uma cidade construída em cima de... Ela está lá na região da Turquia, e ela foi construída em cima de uma rocha. Ela estava num lugar muito protegido, essa cidade, e eles se sentiam, os habitantes daquela cidade, impenetráveis, invencíveis, exatamente por toda a característica das pedras, de estarem num lugar escondidos, protegidos. Eles se consideravam assim, talvez como sendo a última Coca-Cola do deserto, os melhores, os mais poderosos, os invencíveis. E eles até, diante daquilo tudo que eles possuíam como riquezas, porque era uma igreja muito rica, comercialmente aquela cidade era rica, situada ali no Vale do Hermo. A parte superior da cidade estava a 500 metros ao nível do mar, acima da planície, nos rochedos íngremes daquele vale. Era uma cidade próspera, devido ao ouro que encontrou lá, mas também todas as outras pedras preciosas. Existia prata, eles comercializavam lã, tecido, e essa cidade se tornou uma cidade muito próspera, um povo muito altivo, dono de si, autossuficiente, que se achava totalmente, como eu disse anteriormente, invencível. Foi o primeiro povo a cunhar moedas. Então eles tinham uma história, aquela cidade, uma história admirável. Aquela igreja era uma igreja que não precisava de nada,
no sentido material. E esse materialismo foi corroendo a fé daquele povo, daquela igreja. O apego aos bens materiais e a confiança e a segurança naquilo que eles possuíam foi tirando deles a capacidade de acreditar e de confiar em Deus, de confiar no Senhor. E aí o Senhor diz lamentavelmente pela boca de João sobre essa igreja: tens fama de estar vivo, mas estás morto. Queridos, entendam uma coisa: reputação é muito diferente de caráter. E muita gente está mais preocupada com a reputação do que com a essência mais profunda da sua vida. Nossa, olha lá, é o cara, é o Padre Roger da Canção Nova. Aonde ele vai, dá um monte de gente. Onde ele celebra a missa, lota, o povo fica até por lá de fora. Ah, Padre Roger, toma cuidado, porque tens fama de estar vivo, mas estás morto. Se eu ficar preocupado com a minha reputação e não trabalhar o meu caráter, e não trabalhar diante de Deus a minha vida, a minha reputação vai ser linda diante de vocês. Todo mundo quer tirar selfie, quer um abraço, um cheiro. Mas e o Padre Roger diante de Deus? O que eu estou falando de mim, eu falo para você que está aqui e para você que está em casa, para você que vai receber essa mensagem depois. Reputação é diferente de caráter. Essa frase, ela ilustra perfeitamente a diferença. A reputação é a fama da pessoa, mas o caráter é aquilo que ela é diante de Deus. Quando as câmeras estão apagadas, o microfone não está mais na minha mão, ninguém mais está me vendo, é lá que eu tenho que ser, não aqui. Eu não posso viver a minha vida querendo impressionar, mas eu preciso viver a minha vida colocando o meu caráter, a minha essência, aquilo que eu sou como pessoa, e deixar Deus trabalhar na minha vida, deixar Deus purificar a minha vida, deixar Deus trabalhar os meus defeitos. Porque no tempo atual, muitos de nós estamos mais preocupados e mais fixados na nossa reputação, na nossa fama. Quantas pessoas me seguem no Facebook? Quantas pessoas curtiram aquilo que eu postei lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, sei lá? Ah, mas o que Deus pensa de mim? O que Deus pensa dos músicos da Canção Nova? Poxa, o Lucão está lá tocando o baixão dele. O que Deus pensa do Lucas? A essência, o caráter, aquilo que eu realmente sou. As pessoas veem por fora, mas Deus vê por dentro. Diga para quem está do seu lado: Deus te vê por dentro. Deus sonda o seu coração. Você pode enganar todo mundo, fala para ele, mas Deus você não engana. Fala para quem está do outro lado: você pode enganar todo mundo, mas Deus você não engana. Ah, igreja de Sardes, ah, igreja de Sardes, diz o Senhor, tens fama de estar viva, mas na verdade estás morta. Ela tinha reputação, mas não tinha o caráter transformado pelo fogo do Espírito Santo. Porque disso sim, a minha reputação não vai trazer salvação, mas o meu caráter trabalhado na presença do Senhor, a minha essência purificada pelo fogo do Espírito, o meu abandono das obras das trevas, das obras da carne, das paixões mundanas, isso sim vai atrair para a minha vida, nesse caminho de salvação que eu faço, a eternidade. E aí Deus diz para a igreja através de João: vigia. E essa palavra para a igreja de Sardes tinha um
peso muito grande, porque durante 3 momentos da história dessa cidade, aquela cidade que aos olhos humanos era intransponível, no coração daquele povo, essa cidade era intransponível. Um dia, depois de uma batalha, um soldado inimigo seguiu um soldado de Sardes desatento, e o inimigo invadiu a cidade de Sardes e destruiu a cidade, porque eles não vigiaram. Olha aqui, ei queridos, nós precisamos entender essa realidade. A falta de cuidado nos faz cair nas garras do inimigo que trava a guerra contra nós. Nós estamos numa guerra espiritual, e se nós não vigiarmos como discípulos, nós vamos cair por falta de vigilância. Nós não estamos prontos. Eu estou em construção, vocês estão em construção. Por isso Deus diz para Sardes: vigia. Vocês já foram invadidos 3 vezes pelo inimigo porque não vigiaram. Mas agora Deus está trazendo para a realidade espiritual: vigiem, porque vocês estão enganando-se a si mesmos. Vocês não são tudo isso que vocês pensam. Deus está dizendo para a igreja de Sardes. Muitas passagens do Novo Testamento frisam a importância da vigilância, pois o pecado nos ameaça. Marcos capítulo 14, versículo 38. Lá no Getsêmani, Jesus diz aos seus: orai e vigiai, para não cairdes em tentação, porque o vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Estou dizendo para você, vai acabar o nosso encontro, você vai voltar para casa, e aqui está o segredo da sua perseverança: oração e vigilância. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Não pensa que você tem entrado nesse ambiente espiritual da Canção Nova, agora vai te imunizar para toda a eternidade, nunca mais você vai ser tentado. Ei, olho aberto, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Marcos 14, 38, decore essa palavra: para não cairdes em tentação, porque o vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Um outro texto bíblico sobre a vigilância está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 9. São Pedro vai exortar: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Mas sede sóbrios, vigilantes, retirem os excessos. Tudo aquilo que é excesso é prejudicial para a nossa vida. Excesso de televisão, excesso de internet, excesso de conversa fora. Excesso no namoro que vai levar você a pecar contra a castidade. O fogo começou a pegar, meu irmão. Separa. Se você quer honrar Deus com a sua vida, com seu relacionamento, tudo que é excesso é prejudicial. Sobriedade, vigilância, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, simplesmente. Sim, existe em nós a concupiscência, mas o nosso adversário quer fazer-nos perder. Nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, senão nós não vamos viver aquilo que o próprio Senhor diz: mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo da perseverança é a oração e a vigilância, é a sobriedade de vida, é deixar tudo aquilo que é excesso e colocar o meu coração rente com o coração de Deus. É aí que eu vou fazendo a experiência. Mas veja, depois da vigilância, João vai dizer àquela igreja de Sardes, e diz a mim e a você: reaviva o que te resta e o que estava para morrer, pois não acho
perfeitas aos olhos de Deus as tuas obras. E o que mantém o nosso coração incendiado, se não a intimidade com Deus, se não o relacionamento diário com o Senhor? Levítico 6 vai dizer que o sacerdote precisa manter o fogo do altar aceso. Todos os dias pela manhã o sacerdote vai lá e coloca a lenha no altar para que o fogo não se apague. Meus queridos, eu preciso dizer uma coisa muito séria para vocês. Se nós não tivermos vida interior, se nós não buscarmos intimidade com o Senhor, nós não vamos suportar. E eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista com você. A perseverança, a permanência se dá pela vida interior, pela busca de intimidade com Deus. Quarta-feira eu não rezo, porque eu vou celebrar na missa e a missa é carismática. Não, a minha vida carismática é outra coisa. A minha vida interior sou eu e Deus. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao Deus que está escondido. Jesus está dizendo de intimidade. No Apocalipse, Jesus vai dizer através da revelação de João: eis que estou à porta e bato, se abrirdes a porta, eu entrarei, sentarei com você e comerei da sua mesa. Deus procura homens e mulheres que sejam verdadeiramente amigos, íntimos dele. E a nossa perseverança no século 21, na nossa vivência cristã, ela só se dará se nós formos homens e mulheres de oração. E eu estou dizendo isso para aqueles que já estão na igreja desde todo sempre. E eu estou dizendo para aqueles que chegaram agora, que talvez tiveram seu encontro pessoal com Jesus neste carnaval. Você não conseguirá chegar até o fim dos seus dias, ou até os fins dos tempos, se Jesus vier na nossa geração, se você não tiver vida de intimidade com Deus, vida interior. A minha vida carismática, em grupo, em comunidade, na Canção Nova tem regra de vida. Nós temos a vida comunitária no sentido, e temos a oração comunitária carismática. Isso não é vida interior. Isso é expressão carismática do nosso ser. Vida interior é ali, aos pés de Jesus, cavando, na adoração, na intimidade com a palavra, na escuta de Deus, na minha oração pessoal, rezando com a minha verdade, com as minhas dificuldades, com os meus sofrimentos do dia a dia. É ali que eu vou sendo modelado e preparado para a batalha, e ali eu não irei desistir. A chama só manterá-se acesa no nosso coração se todos os dias nós colocarmos a lenha, porque senão nós só teremos reputação e não teremos caráter ilibado, santidade de vida. Senão nós vamos ser só um povo de reputação. Olha lá os carismáticos, eu liguei a TV na Canção Nova, está todo mundo lá falando de Deus, falam até em línguas estranhas, mas olha, a igreja de Sardes tem fama de estar vivo, mas na verdade estás morta. É só barulho. Mas a vida de intimidade se dá no silêncio. O nosso barulho carismático precisa ser reação de uma intimidade. Eu sou bem barulhento, gosto de gritar, de dar pulinho. Se puder virar cambalhota no espírito, sapatinho de fogo, tudo que você quiser dar nome. Mas a maior parte da minha vida com Deus é em silêncio aos pés dele. Deixando que o caráter dele me atinja, a santidade de Deus me transforme. O poder de Deus é o único que pode mudar esse cara aqui, desculpa usar essa palavra. Eu aprendi com São Felipe Neri de dizer todos os dias: Senhor, Felipe Neri dizia, segura o Felipe, porque senão no final do dia ele estraga tudo. Eu aprendi a dizer para Deus todos os dias, quando eu acordo: Senhor, segura o Roger, porque senão até o final do dia ele é capaz de estragar tudo.
Nós somos capazes sem a graça de Deus. Reaviva o que te resta e que está para morrer, pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. E eu digo para você, eu acredito num avivamento espiritual. Eu acredito que Deus pode nos permitir viver esse avivamento pessoalmente, e que vai nos permitir também viver o entusiasmo, a alegria no sofrimento, a nossa vida com Deus, um caminho reto de santidade, a vida nova no Espírito. Mas também há muito tempo, a partir das pregações do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, eu acredito num avivamento que virá sobre a nação, que virá sobre o mundo como a última investida de Deus para salvar o maior número possível antes da sua segunda vinda. E eu quero convidar você a acreditar nesse avivamento, a clamar por esse avivamento todos os dias, porque esse avivamento vai salvar o seu filho, a sua filha, seu pai e a sua mãe que estão afastados, porque ele é instrumento de salvação. Aquilo que a Beata Helena Guerra lá dizia ao Papa Leão XIII: santidade, chame a igreja para um cenáculo universal e ininterrupto, para que venha o fogo do Espírito Santo renovar a face da terra. Reaviva aquilo que ainda está vivo em você, diz o Senhor, antes que morra tudo. Reaviva essa esperança. Todos os anos nós aqui nos reunimos nesse lugar para orar por um avivamento. Às vezes existem pessoas que ficam assim: será que esse povo está querendo fundar um outro movimento? Não! A única pretensão que nós temos é juntar um monte de gente para rezar pelo avivamento do Brasil e mais nada. Nós já somos da carismática, meus irmãos. A gente só quer reunir aqui um povo que acredita, que paga o preço, que chore na presença do Senhor, que levante os seus braços, que jejue, que assuma o compromisso de santidade, que coloque todos os dias a lenha lá no fogo para que ele não se apague. Mas um povo que acredita que Deus vai invadir essa terra com seu espírito de uma profusão muito mais intensa e grandiosa, nunca antes vivida e experimentada. Nós acreditamos que o Brasil é o epicentro, é o lugar de onde isso vai brotar. E nós clamamos. A estratégia que Deus nos deu nesse tempo são as torres de oração espalhadas por tantas cidades desse Brasil, onde pessoas se reúnem para interceder, intercessão profética pela cidade, pelo avivamento do Brasil. O Brasil está sendo cercado por homens e mulheres que acreditam nessa profecia e que verão com os seus olhos o avivamento que Deus tem prometido. Mas tudo vem pela força da oração, tudo vem pela experiência do clamor, na busca constante de não ter reputação, mas ter um caráter transformado diante de Deus. Eu não quero os louvores, eu não quero a iluminação, eu não quero o meu nome engrandecido. Convém que Cristo cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me esconda. É isso, esse é o segredo. Eu não quero reputação, e eu estou provocando você a não querer reputação, mas a querer verdadeiramente Deus, e em Deus encontrar a sua identidade. Aleluia. Encontrar a sua identidade, quem você é, para que você foi chamado, por que você existe sobre essa terra no século 21, o que Deus tem para a sua vida. E João diz: pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Tinha uma reputação de ser uma igreja viva. O problema não foi a ausência de obras, mas a falta de integridade das obras. O problema muitas vezes não é defender a doutrina de Deus. O problema é defender a doutrina e não amar o Senhor. O problema, meus queridos,
não é obedecer os mandamentos, mas é não ter inteireza no coração. Eu obedeço porque eu amo o Senhor, eu sou inteiro para Ele, a minha vida toda é dele. O problema é que é possível fazer coisas certas por motivos errados. Fazer coisas certas com motivos errados. Os homens podem ver as obras, mas Deus vê o coração. Segura na mão de quem está do seu lado. Dá um sorriso para ele e diga: os homens podem ver as obras, mas Deus vê o coração. Segura aí na mão desse irmão. Eu aprendi com Santa Teresinha: comigo o máximo de exigência, com o irmão o máximo de misericórdia. É assim que eu vivo. Então eu sou muito exigente comigo. Eu fui pregar em Curitiba, eu fui pregar em Brasília, e eu me perguntei, quando eu estava indo: Senhor, qual é a intenção do meu coração em ir pregar em Brasília e ir pregar no carnaval em Curitiba? Será que a intenção do meu coração é de evangelizar mesmo ou é de aparecer? Eu preciso ser sincero comigo e com Deus. É para evangelizar mesmo? Eu olhei lá no fundo do meu coração as minhas intenções, porque muitas vezes a gente corre o risco de até fazer coisa certa. É errado eu ir em Brasília? É errado eu ir em Curitiba durante o carnaval? Me consumir na estrada, nos aeroportos, voando de avião, chegar aqui cansado de madrugada, celebrar a missa? Eu sou o cara, né? Mas será que a minha intenção foi a salvação das almas? Segura na mão do seu irmão. A minha foi, eu descobri que foi. Mas eu sou sincero. Eu avalio o meu coração, porque senão eu me perco na minha missão, no meu ser evangelizador, no meu ser consagrado, no meu ser padre. Segura na mão do seu irmão e diga para ele: ei, seguinte, os homens podem ver as obras, mas Deus vê o coração. Ele está olhando para você agora. Ele está olhando para o seu coração. Ele está te chamando para assumir a sua identidade em Deus, nele, somente nele, a partir dele. Segura na mão desse irmão e diga: se você deixar o fogo abrasador de Deus purificar o seu coração, transformar o seu caráter, Deus vai olhar para você como olhou para Davi, e ele disse ao profeta Samuel: é esse, pode ungir, é esse moleque frágil, é ele. Porque ele não buscou os aplausos, ele não buscou os holofotes, ele não quis estar em evidência, ele estava escondido lá no pasto cuidando das ovelhas. O pai dele nem lembrava dele. Ele não tinha reputação. Ele tinha sinceridade diante de Deus. Deus quer escolher os corações sinceros para gerar um impacto na sociedade e no século 21. É você que Ele quer escolher, mas Ele precisa ver no seu coração alguém sincero, que não tem pretensão, que só quer o bem, que só quer a vontade de Deus. Tchau, já posso ir. Tô brincando. Nós precisamos entender o caminho. E aí olha que lindo que Deus fala: lembra-te, pois, do que tens recebido,
Aqui é o tema da minha pregação. Eis que eu venho em breve. O que você recebeu, meu querido? O que você recebeu, minha querida? O que Deus está dizendo para nós nos lembrarmos? A maior obra de amor do Pai é a nossa redenção. É a obra-prima de Deus, que refaz o homem desfigurado pela culpa. A obra de redenção repõe, em certo sentido, a nossa vida ao melhor estado que o anterior à queda. A obra de redenção, ela trabalha de uma maneira tão profunda e grandiosa na nossa vida, na igreja, na liturgia, que a igreja não receia de louvar a culpa de Adão. Ó feliz culpa que mereceu tão grande Salvador. Tamanha é a maravilha, a profundidade, a largueza do mistério da redenção. Deus repara completamente a culpa, porque foi oferecido um representante legítimo da humanidade. É exatamente aquilo que Deus realiza plenamente pela encarnação e a redenção. Ele oferece uma vítima perfeita de expiação. A reparação que Jesus faz do pecado é infinitamente maior do que a ofensa cometida por Adão e Eva. A reparação que ele realiza é infinitamente maior, porque todas as ações do homem em Deus são infinitas. Lembra-te do que recebeste. João está lembrando aquela igreja morna, de aparência, que estava cheia de reputação. Lembra que ele deu a vida por vocês. Lembra da redenção. Lembra do sacrifício. Lembra da expiação. Lembra de tudo que ele fez para vocês voltarem ao fervor. Lembra que como na queda uma mulher acabou intermediando o pecado, agora na redenção, uma mulher chamada Maria, ela é instrumento para que essa redenção aconteça. Lembra que a mãe do Salvador coopera com ele de uma maneira secundária, mas reparadora. Lembra que o Pai deu o seu Filho único, que é semelhante a Ele, em sacrifício por todos nós, para restaurar, para restituir a vida que pelo pecado nós tínhamos perdido. Lembra, o Pai deu tudo. Lembra, o Filho deu tudo. Lembra, o Filho deu a sua própria vida por amor a nós. Por isso, trata de reavivar tudo aquilo que estava morrendo em vocês. Trata de reavivar tudo aquilo que estava morrendo no vosso coração. Lembra que ele deixou o sacrifício da Santa Missa para que os fracos fossem alimentados e se tornassem fortes. Lembra que ele deixou a comunhão dos santos. Lembra que ele deixou os sacramentos para a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, o sacramento da penitência, da confissão. Lembra e volta ao amor inicial. Nos foi devolvida por Deus a graça habitual, nas virtudes infusas, nos dons do Espírito Santo que nós recebemos, queridos. Lembremos-nos que nós recebemos graças atuais abundantes, e por isso nós não temos o direito de dizer
que não existem meios para que a gente permaneça e persevere. Ei, eu quero lembrar para você, Ele deixou a igreja, que é o oásis nessa terra seca que nós vivemos. Lembra, Ele nos deu a doutrina para iluminar a nossa vida e trazer segurança para as nossas decisões. Lembra que Ele deu o poder legislativo, judicial para a igreja, até mesmo de perdoar os pecados. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem retiverdes, eles serão retidos. Lembra das coisas que Ele nos deu, os sacramentos, os sacramentais. Deus nos deu as indulgências para que nós sejamos trabalhados, queridos, para que nós sejamos reavivados, queridas. Coloca a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, eu não tenho como fazer, ou melhor, eu não tenho como dar nenhuma desculpa diante de tudo aquilo que o Senhor me deu à sua igreja, deu a nós como povo. O que eu preciso é recuperar em Ti a minha identidade de cristão e assumir quem eu sou, para dar o testemunho de Cristo lá na sociedade, obedecendo a sua ordem. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Senhor, eu preciso ser o bom fermento que fermenta a grande massa. É para isso que eu existo, é para ser testemunha do Senhor. Segura na mão de quem está do seu lado e diga para ele: é para isso que você existe, para ser testemunha do Senhor. Dá um sorriso para essa pessoa, diga para ela: você foi escolhido para dar testemunho do Senhor no século 21. Segura forte na mão desse irmão e diga: se tiver o século 22, se Jesus não voltar antes, as pessoas que estão lá no século 22 vão ficar sabendo que os cristãos do século 21 deram testemunho de Jesus Cristo. Por isso o cristianismo chegou e chegará no século 22. Pelo seu comprometimento, pelo seu testemunho, por você sendo aquilo que você deve ser, assumindo a sua identidade. Aleluia. Eles vão saber que Jesus Cristo é o Senhor pelo seu testemunho. Eles vão reconhecer. Se só tiver o século 21, se não tiver muito tempo ainda pela frente até a vinda do Senhor, as pessoas precisam reconhecer Jesus Cristo através de nós. Sabe qual é o grande problema que nós vemos no tempo atual? O desejo que nós temos de ser igual ao mundo, de fazer tudo que o mundo faz, de entrar nos modismos que o mundo apresenta. A gente não consegue mais diferenciar quem é cristão, quem é pagão, porque vivem o mesmo comportamento, fazem as mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares. É duro. É duro. Eu coloquei aqui na minha colinha, eu já falei várias vezes dessa carta e não vou me cansar de falar, porque ela é um lindo testemunho do que os cristãos viveram nos primeiros séculos. Chama a carta a Diogneto, que é uma joia da literatura cristã.
Porque essa carta foi escrita por um cristão para esse homem chamado Diogneto, que era um pagão, que não amava Jesus Cristo, que não era de Deus. Porque esse pagão chamado Diogneto, ele queria entender, conhecer melhor aquela nova religião que se espalhava com tanta rapidez nas províncias do Império Romano. Ele queria saber o que era aquilo que eles estavam vivendo, porque ele estava impressionado com a maneira que os cristãos viviam. E aí um cristão escreveu uma carta para ele. Eu vou ler só uns trechinhos. E ele diz: os cristãos participam de tudo como cidadãos, e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria é uma terra estrangeira. Eles casam com todos e geram filhos, mas não abandonam à morte os recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito de pecado que os pagãos se servem. Eles se encontram e vivem na carne, mas não vivem segundo os critérios da carne, mas segundo os critérios do Espírito. Eles não são reconhecidos, moram na terra, mas vivem como sendo do céu. Eles obedecem às leis estabelecidas, mas a maneira deles viverem superam todas as leis. Gente, será que está sendo assim no século 21? Eles superam todas as leis estabelecidas. Eles obedecem essas leis, mas a maneira deles viverem, o jeito deles serem, a vida deles supera a lei. Eles amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte, mas sabem que vão ganhar a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo vivem uma vida abundante. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados, são também justificados. Insultados, mas bendizem. Ultrajados, mas prestam as devidas honras. Fazendo bem, são punidos como maus. Fustigados, se alegram como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos. E os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo. O que a alma é no corpo, o que gera vida, o que mantém, deve ser o cristão no mundo. Pelo testemunho, pela vivência do amor, pelo compromisso de verdade, pela busca incansável de santidade. Meus queridos, Deus está falando conosco de uma maneira muito concreta, pois nós vivemos tempos muito difíceis. Ainda não chegou universalmente falando a perseguição contra a igreja na forma sangrenta. Existem martírios acontecendo em lugares específicos e localizados, mas nós não podemos dizer de uma perseguição sangrenta contra os cristãos em nível universal. Mas nós precisamos entender que nos últimos séculos, de maneira muito especial, nas últimas 5 décadas, inegavelmente a Santa Igreja tem sido perseguida na nossa sociedade. Pois o materialismo, o racionalismo, o relativismo, esse monte de ismo, né? Feminismo, hedonismo, a gente pode colocar um monte de ismo aqui. O socialismo, o esoterismo, a nova era,
as falsas doutrinas têm se levantado contra a igreja e contra os cristãos. A Santa Igreja, ela tem sido atacada por todos os lados. Sabe por quê? Porque a igreja mantém a sua posição em relação ao direito natural, à lei natural. A igreja mantém a sua posição defendendo, guardando os valores inegociáveis. A lei natural, o direito à vida, desde a concepção até a sua morte natural. A lei natural, o casamento entre homem e mulher. O direito natural. É por isso que a igreja tem sido bombardeada. A palavra diz que um dia se erguerá o anticristo. Mas já existe um governo universal, queridos, onde decisões são tomadas lá nesses parlamentos, nessas reuniões, e as nações são obrigadas a viver. O globalismo é um governo universal, meus queridos. Se diz lá que tem que aprovar o aborto, as favas, a lei natural, o Supremo tem que aprovar, o presidente vai ter que sancionar, o Senado vai ter que passar. Só não passou ainda porque tem um monte de cristão corajoso lá dentro de Brasília lutando pela vida, pagando o preço, derramando suor, lágrimas e até sangue para defender o direito natural, para defender a lei natural, os valores inegociáveis, o direito dos pais de educarem os filhos, e não a imposição que muitas vezes é feita para denegrir as nossas crianças. Entenda, perceba a artimanha de Satanás. A primeira coisa que estão atacando há muitos anos é a família. Agora eles concentram as forças na escola para corromper as nossas crianças, para que elas não amem a Deus e não sirvam a lei natural, a lei escrita no coração do homem. E daqui para frente eles vão bombardear a igreja. Já viram aí programinhas de humor zombando da Eucaristia, zombando da nossa fé? Você já viu o que tem sido produzido aí pelo mundo? É o sinal do ataque de Satanás, que quer denegrir a imagem da igreja. Mas eu tenho um recado para você, Satanás, que Jesus Cristo já deu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas é preciso que eu e você assumamos a nossa identidade e não aceitemos a imposição anticrística que se levanta, conduzida pela nova ordem mundial, pelos multimilionários que investem milhões, bilhões e trilhões para destruir a cultura cristã, para destruir a moral, os bons costumes, para destruir o casamento. Começaram pelo divórcio e agora tudo aquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos nos levantar e dizer: eu serei fiel a Jesus Cristo, mesmo que eu precise derramar o meu sangue. Eu vou amar a minha fé e vou seguir a lei do Senhor. Sabe, quando você lê a história dos mártires, antigos e atuais, se envergonhe se você tem entrado na onda do pensamento pós-moderno e dessas estruturas malignas que estão sendo cada vez mais, não estão fazendo mais escondido, é declarado, se levantando contra o Cristo, contra o ungido de Deus, contra a igreja do Senhor. A identidade. Você não pode ter simplesmente uma fachada de cristão. Dizem não, é verdade, né? O fake news está espalhado por aí. Mas existe também cristãos fakes. Que tem boa reputação, mas que no coração, na mente, já estão diante de Deus. E o que eu vim dizer para você hoje, no nome do Senhor, é: volta, reaviva aquilo que ainda está vivo dentro de você. Relembra do que Ele te deu.
do que Ele conquistou para você na redenção. Relembre de tudo que Deus te deu a partir da igreja una santa, católica e apostólica, e tome uma firme decisão de seguir a Jesus Cristo. Tome a firme decisão de assumir o seu papel na obra do Senhor. Tenha coragem de vigiar, de reavivar o que resta e que estava para morrer. Tenha coragem de observar tudo aquilo que Deus já fez, se convertendo. Porque se você não estiver vigilante, como diz o Senhor aqui no texto do Apocalipse, eu virei como ladrão sem que tu saibas em que hora, e vou te surpreender. Lembra daquele homem rico que encheu os celeiros e agora eu vou curtir a vida, porque tudo que eu tenho guardado agora dá para eu curtir o resto dos meus anos. Deus diz para ele: bobo que você é, essa noite eu vou pedir a sua vida de volta. Aproveita o tempo que você tem para colocar a sua vida, o seu coração em ordem. A quaresma está chegando, para que você se prepare com muita decisão, na oração, na penitência, no jejum, na decisão de buscar o Senhor, de viver uma vida coerente, de não aceitar mais o pecado, de viver uma vida de santidade, porque o Senhor virá, e Ele precisa nos encontrar preparados. Se você quer, se você aceita o chamado de Deus, fica de pé. Dá uma respirada funda aí. Oh Deus maravilhoso. Nosso Deus é tão bom que Ele nos avisa. Fala para quem está do seu lado: olha que Deus lindo, está te avisando. Prepara o coração, organiza a vida. Viva todos os dias como se o Senhor viesse hoje, naquele dia, e você não vai ser surpreendido. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dele e diga: cada vez mais católicos, cada vez mais apaixonados pela Eucaristia, amando com mais intensidade a Virgem Maria, detestando o pecado, buscando a santidade, sempre se lembrando do que Deus fez em seu favor. É desse jeito que nós vamos para frente. Mas nós não estamos sozinhos. A Virgem Maria está conosco. Levanta a mão do seu irmão um pouquinho. São Luís, Maria Grignon de Montfort vai dizer sobre os apóstolos dos últimos tempos: bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, trarão o ouro do amor nos seus corações, o incenso da oração no espírito, a mirra da mortificação no corpo. Serão por toda parte o bom odor de Cristo para os pobres e os pequenos. Espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Bradarão contra o pecado. Clamarão contra o mundo. Fulminarão e seus sequazes. Fulminarão aquilo que está de errado e os seus sequazes. Bradarão cada vez mais contra o pecado. Atravessarão de lado a lado para a vida ou para a morte com a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Todos aqueles a quem foram enviados pelo Altíssimo serão verdadeiros apóstolos dos últimos dias, a quem o Senhor dos Exércitos dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos do inimigo. Serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da pobreza, da humildade, do desprezo do mundo e da caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus, na fidelidade à verdade, segundo o Santo Evangelho,
e não segundo os critérios do mundo. Não viverão em cuidados e não farão acepção de pessoas. Não hão de poupar, escutar, nem temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, e levarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na mão esquerda, e os sagrados nomes de Jesus e de Maria no coração. A modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre os ímpios. Maria levantará os apóstolos dos últimos tempos. Você está segurando na mão de um. Aleluia. É você que Deus conta nesses últimos tempos. Segurando na mão desse irmão, diga para Deus: eis-me aqui, eu quero, envia-me, Senhor. Envia-me para testemunhar, envia-me para fazer como os cristãos do primeiro século fizeram, como a carta de Diogneto revela. Eles eram a alma da sociedade, a conduta, os valores, tudo aquilo que eles viviam gerava impacto, a santidade de vida, a busca, a fidelidade. Diga para Deus: eu quero, eu preciso da sua graça. Reaviva, Senhor, a chama no meu coração. Reaviva o entusiasmo. Reaviva a decisão. Vai falando para Deus agora junto com seu irmão. Reaviva do meu coração essa decisão da pobreza, da humildade, de não querer reconhecimento, mas de querer que o Senhor seja conhecido. Reaviva no meu coração a decisão de lutar, de empunhar nas minhas mãos a palavra, de amar os pecadores, de levar o testemunho para eles. Reaviva, Senhor, no meu coração aquilo que estava morrendo, a decisão radical de santidade. Reaviva a minha vida de oração, a minha intimidade com o Senhor, porque sem a intimidade eu não vou muito longe, Senhor. Reaviva, reinflama no meu coração a decisão do seguimento, a decisão de viver para Ti, a decisão de seguir o Seu chamado, a decisão de assumir a minha cruz, de renunciar a mim mesmo. Reaviva, Senhor, no meu coração a expectativa da sua segunda vinda, que eu viva todos os dias esperando o Senhor voltar. Reinflama o meu coração. Levanta o braço do seu irmão e diga: eu quero ser apóstolo dos últimos dias, dos últimos tempos. Virgem Maria, treina a minha vida, para que eu seja cada vez mais apóstolo dos últimos dias. E ora no Espírito, solta a sua voz. Solta a voz, ore. Deixe que o próprio Espírito inflame você nessa hora. Vem, Espírito Santo, sela em nós esse desejo. Sela em nós aquilo que nós decretamos nesta hora, declaramos nesta hora. Capacita-nos, Espírito Santo de Deus. Levanta-nos, Senhor. Envolve-nos, Senhor. Impulsiona-nos, Senhor. Forma-nos, Deus. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Cante isso. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. Aperte a mão do seu irmão e cante. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Lutar contra todo pecado que te separa de Deus. Romper com todas as cadeias. Erga o braço. Ser livre inteiramente de Deus.
ser de Deus. Cante. Eu quero viver